Aleluia. Gente, vocês estão felizes? Se assente no seu lugar. Fique o mais confortável que você puder. E se eu puder contar com a presença da banda, eu fico feliz. Viu, Tiago? Amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou contente. Os meninos apresentaram um louvor assim, fantástico. Eu gosto desse tipo de música, porque a gente consegue olhar para dentro de nós e ver lá onde o Senhor tocou, lá onde Ele modificou, né? E às vezes a gente pensa que música é só para pular, só para ajudar, só para levantar poeira. Igual lá na roça, eu vim da roça, aí tinha esse forrozão lá na roça, subiu uma poeira assim. O camarada saía até com o cabelo vermelho, porque em Minas Gerais a terra é vermelha, gente. E quem veio da roça sabe o que eu estou falando, misericórdia. Mas nós hoje louvamos o Senhor, né? Nós tocamos instrumento. Bom, eu não toco, eu faço raiva no instrumento. E também não canto, porque se eu cantar é batalha espiritual, os demônios saem correndo. Mas assim, deixa pra lá. Eu estou contente, gente, estou contente. Tem alguns rostinhos que estavam assim, sumidos, né? Uns rostinhos rebeldes, né? Uns rostinhos barbudos, né? Mas aprova o Senhor que nós pudesse hoje, cada um de nós, sair da nossa casa e estar aqui no primeiro momento da semana, no primeiro dia da semana. Isso é maravilhoso. E muitas pessoas têm vontade. As pessoas têm vontade, gente, mas elas não têm força. Elas estão com uma corda amarrada assim nos pés, com uma bola bem pesada, a bola do pecado. E ali o Satanás escraviza aquela pessoa. Então ela deseja no seu coração, mas ela não tem força para sair, para vir. Obrigado. Então a pessoa não tem força para vir. Mas eu e você estamos aqui, sabe por quê? Porque nós somos livres. E é sobre essa liberdade que eu quero falar hoje. É uma liberdade gloriosa, uma liberdade poderosa. E assim, bom, eu tenho um pouquinho de tempo, um tempo bom para falar sobre isso. O assunto que eu vou falar hoje, ele é bastante debatido, mas é muito importante nós compreendermos que seria um assunto que eu precisaria de umas 3 horas. Mas nós só temos aqui 40 minutos, né? Então, eu respeito você, respeito o seu tempo, e nós temos que terminar no horário, porque o Senhor diz que tudo que fazemos, nós devemos fazer com disciplina e ordem, né? Então, eu quero começar, por gentileza, se puderem projetar, Romanos capítulo 8, versículo 1, eu quero ler até o versículo 5, e eu usei a maioria dos textos na Almeida Revista e Atualizada, mas tem alguns que estão em outra versão, tipo NVI, mas eu creio que esse é a Almeida Revista, tá bom? Então, diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, algumas versões dizem da carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o que são segundo a carne inclina-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam para as coisas do Espírito, né? Então, quando o apóstolo Paulo escreve aqui aos Romanos e fala que, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Então nós entendemos que não há nenhuma condenação sobre nós, mas depois da vírgula vem uma condicional, que não andam segundo a carne. Se eu estou andando segundo a carne, se eu estou satisfazendo a minha carne em gênero, número e grau, e não me atento para as coisas do Espírito, eu não posso levantar a mão e dizer que nenhuma condenação há sobre mim, porque eu estou satisfazendo a minha carne em todas as instâncias. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que não há nenhuma condenação para quem? Para quem não anda segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Mas assim, não é sobre exatamente isso que eu quero dizer hoje. Eu quero dizer que o Senhor providenciou uma condição para eu e você andar segundo o Espírito. Ele não simplesmente desejou, impôs, instruiu e baixou um decreto dizendo, olha, vocês têm que andar segundo o Espírito, porque se andar segundo a carne, vocês vão ter problema com a condenação. Mas ele diz o seguinte, olha, vocês têm que andar segundo o Espírito, mas eu provejo condição para que vocês andem de acordo com aquilo que está escrito, que foi estabelecido. Só que antes da gente falar sobre isso, eu quero estabelecer aqui junto com vocês alguns fundamentos. E para que nós possamos estabelecer esses fundamentos, eu quero falar da lei de Moisés sem ler a lei de Moisés. Porque eu poderia aqui ler livros de Números, de Levítico, e alguns que estão lá em Êxodo, e aí você vai lá assim, tá bom, você está falando de graça, você está falando da liberdade que nós tivemos, que nós somos livres do pecado, mas você está falando da lei. Mas não, eu quero fazer diferente. Eu quero usar texto de pessoas que escreveram para nós sobre a nova aliança, sobre a liberdade que nós temos em Cristo, da forma que eles olharam para a antiga aliança, da forma que eles olharam para a lei de Moisés e interpretaram. Então eu quero começar aqui falando de Lucas, né? Aí você fala assim, mas Lucas não é a nova aliança, Jesus ainda não tinha morrido, mas era alguém que estava escrevendo um testamento que iria estabelecer uma nova aliança, né? Eu estava até semana passada rindo com o Sidney sobre isso, olha aí, já está se gargalhando, né? Não sabia ele que eu já estava pensando no assunto, mas deixa isso para lá. Então, Lucas capítulo 16, versículo 16, diz assim, a lei e os profetas profetizaram até João. Flávio, o Laucante está ativado no microfone 3? Então, se não tiver ativa, porque parece que está dando um beleza. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar a entrada nele. Tem alguma versão que diz e tentam entrar à força, mas o que importa não é isso. Está dizendo assim, a lei e os profetas profetizaram até João. Então nós precisamos entender o que era essa lei, qual era o objetivo dessa lei, qual era o propósito. Porque muitas pessoas hoje falam assim, não, eu vivo debaixo da graça, a lei era pesada, a lei feria o homem, a lei isso, a lei aquilo. Só que o apóstolo Paulo está falando assim, a lei é boa. Então, qual que era o objetivo dessa lei? Porque Paulo, que é o escritor da metade praticamente do Novo Testamento, da Nova Aliança, ele olha para a lei e diz que a lei é boa. E eu que quero viver debaixo das cartas paulinas, eu olho para a lei e falo que a lei era pesada. Então, alguma coisa não está alinhada nessa conversa. Então, nós precisamos falar um pouquinho disso, sob a luz de quem entende mais disso do que nós, né? Gálatas capítulo 3, no versículo 19, diz assim, qual é então o propósito da lei? E aí ele já responde depois da interrogação, foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente. Quem que é o descendente? A quem se referia a promessa, que foi promulgada por meio dos anjos, pela mão de um mediador. O descendente é Cristo. Então, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que Cristo viesse. Então, o que ele fez? Ele falou assim, olha, eu vou adiantar um trecho aqui só para melhorar a compreensão de vocês. Muitas pessoas entendem que Jesus veio viver a lei, e depois que ele viveu a lei, ele estabeleceu a graça. Não, ele veio cumprir a lei. Cumprir não é obedecer, cumprir é realizar. Né? Então ele veio cumprir a lei, e depois que ele cumpriu toda a lei, então ela foi baixada, e ele estabeleceu uma nova lei, uma nova aliança. Amém, gente? Aleluia. Hebreus capítulo 9, versículo 9, fala assim, isto é uma parábola para a época presente. E, segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, isso era um problema que estava na lei.
Qual que era o problema? Por mais que as pessoas olhavam para a lei, obedeciam à lei, não, mas eu cometi um pecado, ok, e aí ia lá, matava um bode, derramava um sangue, cobria o pecado, mas a pessoa continuava do mesmo jeito. E aí quando eu olho para Jesus, o que ele está falando? Nós vamos chegar lá. Ele diz o seguinte, olha, não vai fazer mais daquele jeito, aquele sangue que se derramavam dos bodes, dos animais, todos os anos, e todos os anos você voltava lá e fazia de novo. Ele fez uma única vez, porque ele derramou o sangue dele. Mas aí então, ele provê condições para que eu e você não continuem da mesma maneira. E nós vamos chegar lá e falar disso. No versículo 10 fala assim, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, bebida e diversas abluções, imposta até o tempo oportuno de reforma. Que reforma? Reforma do mandamento, ora. Reforma do mandamento. Então, e no que tange aqui o mandamento, a gente precisa compreender algumas coisinhas. Tem gente que pensa que a lei era dura demais, então Jesus veio abaixar a lei. Mas ele não fez isso. Ou alguém que acha que fez. Ele não fez, porque a lei dizia que um adúltero só era adúltero se ele consumasse o ato. Mas Jesus falou assim, se você olhar para ela e imaginar na sua mente, lascou, você já é um adúltero. E ele ainda fez algo mais. Quando a gente vai ler lá a carta de João, ele fala, um novo mandamento vos dou. Como é que era o antigo mandamento? Amarás o próximo como a ti mesmo. E o que Jesus fez? Ele falou, não, amar o próximo como a ti mesmo é pouco. Você vai amar o próximo como eu amei, como Jesus amou. Ele facilitou ou dificultou? Entendeu? Aumentou, subiu um nível. Então, como é que eu viro para a lei e falo que a lei era dura? E que a lei ofendia, que a lei agredia o povo? O apóstolo Paulo olha para a lei e diz que a lei é boa, mas eu não estou aqui defendendo a lei. Eu estou dizendo que ela tinha um objetivo incompreendido. A lei era um raio-x. Ela olhava para o homem, passava um scanner no homem e dizia, tem um pecado aqui. Mas ela não conseguia livrar o homem daquele pecado. Aí o que Jesus faz? Ele diz, ele envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem e fala assim, ele acusa na nossa consciência e diz, Valdeci, tem um erro aí, cara. Tem um pecado aí. Você precisa fazer algo. E aí ele diz, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E ele faz a mesma coisa com você. Quando a sua consciência acusa você, é uma ferramenta que o Senhor entregou, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E todas as vezes que ele está trabalhando em você, todas as vezes que ele está trabalhando no seu interior, ele está dizendo, você precisa ser mais santo, você precisa livrar disso, você precisa livrar daquilo, você precisa renunciar disso. O que ele está te ensinando? Ele está te conduzindo a uma condição de santidade, mais santo amanhã do que hoje. E a lei não conseguia fazer isso. A lei não conseguia fazer isso. Então, esse era o problema da lei. Então, nós precisamos entender isso. E quando eu olho para a lei, eu preciso entender. E antes de eu falar disso, eu quero ler aqui Gálatas 3:23, que fala assim, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que essa fé que de futuro haveria de se revelar-se. De futuro haveria de revelar-se. E no versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então a lei é aquele agente que pega na mão e conduz. É para lá que você tem que ir. Então aqui o versículo 24 diz, de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Abraão foi uma pessoa que entendeu a fé. Ele entendeu a fé. Quando ele pegou o seu filhinho e foi lá no Monte Moriá sacrificar o menino. Eu li aqui e falava assim, será que ele ia mesmo? Eu acho que ele ia blefar. Mas só que se a gente for lá em Hebreus, lá está falando, ele ia sacrificar o menino, porque ele cria que Deus ia ressuscitar o menino. Gente, se isso não for fé, é misericórdia. Então, é fé genuína. Só que como que nós aprendemos? Nós aprendemos que primeiro a gente vê e depois a gente crê. Só que Abraão primeiro ele creu, depois ele viu. Por isso ele é o pai da fé. Então, e tem até alguns comentaristas que falam assim, não, ele não é o pai da fé, ele é pai dos que creem, dos que têm fé. Mas independente disso,
ele creu antes de ver. Né? Então, por que Jesus falou assim, ó Tomé, vem aqui, põe o dedo aqui, olha aqui minha mão furada. É porque Tomé não creu, ele queria ver. Ele queria ver. E a gente às vezes faz isso, não, eu só vejo crendo. E às vezes a gente vê e ainda não crê. Né? É legal pra caramba. Deixa pra lá. Então, vamos falar de sombras proféticas. Eu ainda estou falando de lei, só que eu não usei nenhum texto do Antigo Testamento. Eu estou falando de lei e usando só textos do Novo Testamento. Então, sombras proféticas. Nós precisamos entender que tudo que acontecia na lei estava fazendo uma sombra no que ia acontecer e no que está acontecendo. A lei falava do Novo Testamento. Tudo que acontecia lá apontava para Cristo. Quando eles pegavam um cordeiro, quem lembra aqui que para comemorar a Páscoa, você pegava o cordeiro no primeiro dia e guardava o cordeiro em casa, junto com seus filhos, até o 14º dia. E aí então você sacrificava o cordeiro. Para que era aquilo, gente? Era para os meninos se apegar ao cordeiro. Ele se apegava ao cordeiro, e ele estava ali, e os meninos pegavam amor pelo bichinho, mas no 14º dia, o sangue do cordeiro era derramado. E aí então vem Jesus, e ele está ali, e está todo mundo achando que ele é a pessoa que vai livrar Jerusalém dos romanos. E aí então, ele é crucificado. Né? Então assim, tem um monte de sombra, e eu quero chegar numa sombra que está lá em... Eu quero ler aqui, Hebreus 10:1 fala assim, a lei traz apenas sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos, por isso ela nunca consegue, mediante aos mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. É o que eu já disse, a lei não tinha condição de aperfeiçoar o homem, a lei não tinha condição de melhorar o homem. Mas eu quero falar das sombras. Em João 3,14 fala assim, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Antes de eu compreender João 3,14, eu ia lá em Números 21, no versículo 4, ali até o 10 mais ou menos, eu começava a ler aquilo, e aquilo dava um nó na minha cabeça, gente. Aquilo dava um nó na minha cabeça, para essa gente, para que Moisés fez isso? Agora o camarada pega uma argila, constrói uma estatueta, levanta, põe no canto de casa, e olha para aquele negócio e crê. Por quê? Porque Moisés fez a mesma coisa. E aí isso dava um nó na minha mente, eu falava, Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez isso? Fez isso, agora eu não entendo. E aí um dia eu fiz uma pergunta para Deus, não relativa a isso, eu fiz uma outra pergunta. Eu falei assim, Deus, se o Senhor não tivesse posto a fruta da árvore do conhecimento no meio do jardim, a Eva não tinha pegado e o Adão não tinha comido, não tinha acontecido nada disso. Eu falei isso com Deus e eu fiquei bravo. E aí fui orar e eu falava assim, esse negócio eu acho que é culpa sua. Aí ele falou comigo assim, meu filho, aquele querubim ungido e andava sobre as pedras afogueadas, ele era referência de medida lá no céu. Lá tinha a fruta? Bem, não tinha não. Ele pergunta para mim assim, então por que ele caiu? Não precisava da fruta, não precisava. O negócio é que da mesma forma que o anjo de luz ficou orgulhoso e caiu, Adão também caiu, né? Então não precisava da fruta. Aí ele me quebrou, ele fez comigo, eu fiz com o Jó, né? Jó fez muita pergunta, falou assim, Jó, vou te fazer uma pergunta, responde aí eu te respondo as suas. Então foi a mesma coisa. Se você entender de Bíblia, sabe o que eu falo? Está lá. Então, quando Moisés levantou aquela serpente no deserto, estava fazendo uma sombra e dizia, olha, é isso que vai acontecer, o Filho do Homem vai ser levantado e todo mundo que olhar para ele vai ser curado. E é isso. Então, Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, e as pessoas que eram picadas pela cobra, pelas serpentes, e olhavam para ela, de onde eles estivessem no arraial, eles viam ela em cima de uma haste, e elas eram instantaneamente curadas. E o que aconteceu na nova aliança? Jesus foi levantado e foi colocado num lugar alto, do mesmo jeito da serpente, e todo mundo que olhar para ele é instantaneamente liberto. Agora, da mesma forma que as pessoas eram libertas da dor e da morte quando olhavam para a serpente, nós somos libertos da dor e da morte e do pecado quando nós olhamos para Jesus, gente.
Só que tem uma diferença. Aquelas pessoas que olhavam para a serpente, elas estavam expostas a uma morte terrena. E nós que olhamos para Cristo, estamos expostos a uma morte eterna. É muito pior, mas só que Ele veio nos trazer liberdade. Mas nós precisamos começar olhando para Ele e crendo. Amém? Então, quando eu olho para Números 21, ele estava prefigurando o que ia acontecer milhares e milhares de anos depois, gente. Milhares não, centenas. Não é muitos milhares, não. Então, assim, a gente precisa compreender que tudo o que acontecia no Antigo Testamento estava dizendo o seguinte, ó, lá no futuro vai acontecer algo parecido. E isso é uma sombra do que vai acontecer. Então, em João 3,16 fala assim, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas você tem que olhar e entender que ele está em lugar alto. Só que ele não está lá morto, pendurado numa cruz. Ele esteve lá. Ele esteve lá. A Bíblia diz o seguinte, que o Cordeiro Pascal foi morto antes da fundação do mundo. E quando que o homem pecou? Depois da criação do mundo. E quando que ele foi morto? Antes da criação do mundo. Então, ou seja, antes de existir mundo, o Cordeiro Pascal já havia se entregado. E aí criou o mundo, colocou o homem pecou, mas já havia uma solução para isso. Então, assim, não pense você que o Senhor, que Deus foi pego de surpresa. Tudo já estava pronto, mas nós precisamos crer. Amém? Então, eu quero continuar aqui caminhando com vocês. Então, naquele tempo, havia uma maldição assolando o acampamento. Havia uma maldição assolando o arraial. E era as serpentes abrasadoras, que picavam as pessoas e elas morriam. Mas nesse tempo, também é uma maldição assolando o arraial. Né? Só que o que acontece? É o pecado, é o peso do pecado. E muitas pessoas não conseguem compreender justificação. E é disso que nós precisamos falar. Nós precisamos entender que quando Jesus vem, Ele não limpa daqui para frente. Ele limpa daqui para frente e também daqui para trás. Então, o que o inimigo faz? Ele fala assim, lembra aquele crime, aquele pecado, aquele erro que você cometeu? Ele joga isso na sua cara todo dia. E aí, ele quer colocar você para baixo. Ele quer fazer com que você tire os olhos daquele que foi colocado sobre o madeiro. Mas só que, quando ele esteve lá, ele estava dizendo o seguinte, olha, o meu sangue não cobriu só o pecado de agora. Ele começou lá no Éden, desde lá até agora, até o dia que você for transformado, já está coberto, você precisa crer. Mas só que o que acontece? Nós também precisamos, eu não vou dizer cooperar, mas nós temos que, no mínimo, mostrar que quando nós cremos, nós obedecemos. Se eu digo para o meu filho, olha, se você pisar na beiradinha aí, você vai cair lá embaixo. E ele não crê. O que ele faz? Ele desobedece. E quando a Bíblia diz para nós, olha, não faça isso, e nós não cremos, a nossa incredulidade, ela é demonstrada pela nossa desobediência. Então, quando eu obedeço, eu estou mostrando a minha fé. Quando eu desobedeço, eu estou mostrando a minha incredulidade. Então, assim, a gente tem que ficar, assim, bem atento, porque, às vezes, nós estamos falando uma coisa e estamos fazendo outra. Todo dia eu falo isso lá em casa. Falo assim, gente, nós não podemos ter a fala de um jeito, falar uma coisa e fazer outra. Nós precisamos estar alinhados, porque se eu estou falando uma coisa e estou fazendo outra, alguma coisa está errada. Né? Então, se eu digo que eu creio, bom, isso aqui é um computador, né? Se eu digo que eu creio na palavra, mas eu não estou obedecendo, alguma coisa está errada. Né? Então, assim, se eu creio, eu obedeço. Amém, gente? Aleluia. Então, depois que eu falei de tudo isso, nós acabamos de colocar o fundamento, eu vou terminar a fundamentação falando de Romanos 10:4. As pessoas se apoiam nesse versículo, Romanos 10:4. Isso nós temos que saber de cor, porque o fim da lei é Cristo, né? Para a justiça de todo aquele que crê. Então, tem que lembrar o resto do versículo. A gente só lembra disso. Não, porque o fim da lei é Cristo. Não, porque o fim da lei é Cristo. Tudo bem, eu jogo a lei no lixo, eu falo que o fim da lei é Cristo. Mas aí tem um resto. O resto diz o seguinte, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei é Cristo para justificar aquele que está
crendo. Se eu não creio, eu perco acesso à justiça. Então eu ainda estou na lei. Eu não acessei a Cristo. Entende? Né? Então eu preciso acessar a Cristo crendo. Então, eu vou agora, depois de fazer essa breve introdução, eu quero começar falando com vocês o que realmente eu quero falar nessa manhã. E antes de falar, eu quero ler um versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 21, que fala assim: aquele que não conheceu pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, a primeira coisa, quando você é feito justiça de Deus, você precisa entender que você foi justificado. E a justificação, quando a gente quer ver, eu quero até usar uma brincadeira aqui. Quando você está lá no Word, você quer um texto justificado, o que acontece com o texto? Ele fica reto, não fica? Isso! Então, quando você é justificado pelo Senhor, você é o quê? Reto diante dele. Pelas suas próprias forças? Não, gente. Pelo poder, pela graça que o Senhor, pela misericórdia que o Senhor derrama sobre nós. Então, eu não posso dizer, não, eu sou reto, eu sou justificado, eu posso entrar na presença do trono do Senhor com ousadia, porque eu sou o cara. Mentira, mentira. Eu sou reto, sou justificado pela misericórdia do Senhor, mas eu preciso crer. Tudo, a Bíblia diz que é pela fé que nós acessamos os depósitos da graça. Então, se eu não creio, eu não acesso o depósito da graça. E se eu não creio, a graça não tem liberdade para trabalhar sobre mim. Aí você fala assim, mas o que é graça? Graça é uma palavra. Jesus nem falou de graça. Mas a graça, ela, como é que eu posso te dizer? É uma expressão do amor. A graça é uma expressão do amor de Deus. Então, quando Ele envia o Espírito Santo para fazer morada em nós, o Espírito Santo, paulatinamente, ele vem trabalhando em nós. Para quê? Para que nós possamos acessar tudo que essa expressão do amor, tudo que essa graça nos proporciona. E muitas das vezes, nós não experimentamos, porque nós não buscamos. Eu preciso crer, eu preciso saber. Depois que eu sei, eu creio. Depois que eu creio, eu preciso me colocar na posição para acessar. Então, eu quero começar aqui lendo João 8:10. E diz o seguinte, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé no meio de todos. E disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse-lhe: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhes atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e os acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. E o versículo 10 diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão seus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. O eu por minha conta. Nem tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então, assim, o versículo 11 está carregado de uma verdade difícil de ser compreendida. Ele estava dizendo: olha, eu não te condeno. Então, ou seja, a primeira coisa que ele fez, ele removeu a condenação. E aí ele falou assim: vai e não peques mais. E aqui tem uma pergunta complicada. Às vezes a gente não presta atenção nisso. Quando ele falou não peques mais, ele estava brincando com ela? Ele estava falando uma verdade? Ou ele estava mentindo para ela? Estava falando uma verdade. Ele é a verdade.
Ele não mente, ele é a verdade. Ele não inventou a verdade, ele é a própria verdade. Então, quando ele estava dizendo para ela, vai e não peques mais, ele estava dizendo, eu estou te dizendo isso porque é possível. Porque se fosse impossível, ele não podia falar isso, senão ele estaria mentindo. Mas ele só falou porque é verdade. Aí você fala, Valdeci, mas eu não estou vendo ninguém que não está pecando mais. Nós estamos em processo de transformação. Agora, quando ele falou isso, ele estava dizendo, olha, vai e não peques mais. Por quê? Porque você vai ser sustentada. Você vai ser, de alguma forma, transformada. Então, ele estava dizendo para ela algo que ainda não estava disponível, mas que iria estar disponível para que eu e você pudesse acessar. E eu quero ler versículos que comprovam que eu estou dizendo, eu não inventei isso. Eu não inventei, né? Eu quero ler com vocês versículos que comprovam o que eu estou dizendo. E só quando a gente lê um texto desse, eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha talvez ali uns 10 anos. E eu li um negócio desse aqui e falava assim, gente, isso aqui é brincadeira. Né? Então tinha muita coisa que não entrava na minha mente. Mas eu demorei, eu comecei a ler aos 10 anos, mas eu comecei a entender um pouco mais, eu tinha mais ou menos uns 20. E clareou mesmo, eu tinha uns 24. Né? Então, assim, a Bíblia se tornou clara para mim, tem 21 anos. Mas eu lutei com ela 14 anos sem entender o que estava escrito. E hoje, louvado seja o nome de Jesus, eu sei o que está escrito. E sabe por que eu sei o que está escrito? É porque antes eu queria compreender para disputar. Eu queria disputar. Não, que não é assim, que é assim. Eu queria provar para as pessoas que elas estavam erradas. Eu queria aprender para disputar. Mas um dia eu entendi o seguinte, eu deveria aprendê-la para viver. E aí sabe o que aconteceu? Tudo mudou. E aí isso me esclareceu um texto. Quando Jesus falou o seguinte com os discípulos, eu falo para vocês, eu ensino o povo em parábolas, é para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E aí, eu não entendia isso. Mas sabe o que eu descobri? Eu descobri o seguinte, aqueles que queriam entender para fazer o que era inadequado, não entendia. E vendo, eles não iam ver. Mas só que os discípulos que estavam caminhando com ele ia lá no particular e falava o seguinte, olha, isso significa isso, isso significa isso, isso significa isso. Por quê? Porque era importante que os discípulos que estavam caminhando com ele compreendessem o que ele estava dizendo. Mas aqueles outros que só queriam saber a palavra para poder subjugar as pessoas, não entendiam. Então, assim, a gente precisa entender isso. Às vezes a gente vai num texto bíblico só para esfregar na cara dos outros. Não, que fulano falou isso, fulano falou aquilo, quer ver? Eu vou lá no texto bíblico. Aí você vai lá no texto bíblico e baba a Bíblia inteira e não sai nada. Por quê? O seu objetivo está equivocado. O seu objetivo está equivocado. O Espírito Santo não está nisso. Amém, gente? Então, assim, depois desse parênteses, deixa eu continuar. Então, Jesus veio trazer justificação. Né? Ele veio trazer justificação. Ele veio apagar aquelas lamas que a gente fez no passado. Né? Então o Subirá fala um negócio que ia falar assim, olha, tem uns que for assistir o passado, é praticamente um filme de terror, misericórdia, diz para lá. Então, Isaías capítulo 1, versículo 18 diz assim, vinde então e arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Ou se tornarão como a branca lã. Né? Então, assim, ele vem apagar, ele vem desfazer. Desfazer o quê? A Bíblia diz que a pessoa que está, o pecador, né? Agora eu vou usar um termo que o Flávio gosta muito. Cadê o Flávio? Está ali. Vou usar um termo que o Flávio gosta muito. O pecador é alguém que vive preso, pecando. Por exemplo, quem que é o pescador? O pescador é o cara que pesca profissionalmente. Mas se eu for ali comprar uma varinha e pescar, eu sou pescador? Não, eu sou alguém que pesca. Então quem que é o pecador? O pecador é alguém que é escravo do pecado. E ele vive pecando. Ah, não, mas eu pequei. A Bíblia diz, filhinhos, se por acaso vocês pecarem, sabei que tem um advogado no céu. E ele vai defender você. Por quê? Foi um acidente. Um acidente. Agora, aquele que vive pecando, ele é um pecador. Então ele não conheceu Jesus.
Então, ele não está experimentando o que está aqui em Isaías 1,18. Ele não está tendo os pecados que eram vermelho como carmesim, se tornando branco como a lã. Por quê? É porque ele está preso. Então, é vermelho sobre vermelho, é pecado sobre pecado. Então, a Bíblia diz que aquele que está pecando, ou que vive pecando, ele é um escravo do pecado. Mas o apóstolo Paulo diz, olha, eu não sou mais escravo do pecado, eu sou escravo de Cristo. Porque aquele que escraviza você, dita as leis, e aí você realiza o desejo daquele que te escraviza. E aquele que te escraviza é o seu Senhor. Então você faz a vontade de quem? Do seu Senhor. Então aquele que está preso ao pecado, ele é escravo do pecado. O Senhor dele, que diz o que ele tem que fazer, é o pai do pecado. Agora, se eu sou escravo de Cristo, eu estou preso às leis de Cristo. Então faça a vontade de quem? De Cristo. Né? Então é isso que nós precisamos entender. Eu não posso ficar um dia aqui, um dia aqui. Eu preciso definir para onde eu quero ir. Ah, não, eu quero servir a Cristo. Então é para lá que eu vou. Né? Prosseguindo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, se nós dermos espaço, isso nós precisamos entender, se nós dermos espaço para a ação do Espírito Santo, ele vai trabalhar em nós. E eu quero mostrar alguns textos bíblicos que dizem isso. Né? E porque às vezes eu falo, não, é que o Espírito Santo vai te convencendo do pecado, da justiça, do juízo, e você vai largando para trás as coisas ruins e vai caminhando para as coisas boas. Você está vivendo um tempo de transformação até que você seja glorificado. A pessoa fala assim, essa historinha. Então, Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Ela nos ensina. O que é ensinar? É dizer, olha, não faça isso, faça isso. Né? Ela nos ensina a renunciar às impiedades, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Está na Bíblia, Tito 2,11. Então, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Então, se você colocar sensatez, justiça, piedade na sua caminhada, dificilmente você vai estar pecando. Dificilmente você vai estar sendo escravizado pelo pecado. Amém? Então, versículo 13 fala assim, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, ou seja, ele começou lá no versículo 11, e logo no 13, ele já falou assim, olha, em quanto tempo vai ser isso? Enquanto aguardamos. Ou o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aguardando. Nós estamos aguardando Jesus vir recuperar a gente. Ah, não, mas eu cheguei aos meus 150, não dou conta mais aguardar. Eu vou dormir no pó da terra, até que ele venha. Né? Então, é enquanto aguardamos. E tem outro texto que está aqui em Judas 1. Fala assim, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Está escrito isso na Bíblia de vocês? Por gentileza, Judas 1,24. Eu quero que vocês leiam isso comigo. Eu vou ler na mesma versão que está ali. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria. Gente, o que é evitar? O que é evitar? Eu não estou inventando nada. Isso está na Bíblia. E a gente passa por cima igual um trator. E a gente não sabe o que está escrito. Não, eu li 5 capítulos, eu li 10 capítulos. Mas você não sabe o que está escrito. Né? Então nós precisamos entender. O Espírito Santo, ele não está morando em nós à toa. Ele está trabalhando para que nós possamos experimentar a maravilhosa graça de Deus. É para isso, gente. Não é à toa. Ele não mora em nós porque não tinha lugar para ficar. Ele tem lugar para ficar, mas aprove ao Senhor que o Espírito Santo viesse fazer morada no homem. Para quê? Para conduzir, para guiar. Da mesma forma que a lei nos serviu de aio para nos conduzir até a Cristo, o Espírito Santo hoje, ele também nos serve de guia. Para quê? Para nos conduzir até o dia da redenção final. Né? Nós precisamos de um tutor, nós precisamos de um guia, nós precisamos de alguém que nos dirige.
E o que está acontecendo com as pessoas que estão no mundo? Elas estão sem uma pessoa que dirige por um bom caminho. Aí o que o Satanás está fazendo? Está escravizando essas pessoas. E por que ele quer escravizar essas pessoas? Porque se ele parar de escravizar, elas vão entender o objetivo da vida delas e vão dar acesso ao Espírito Santo. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai conduzir essas pessoas a Cristo. De que jeito? Impedindo de cair, para apresentá-las diante da glória, sem mácula e com grande alegria. Não é com tristeza e não é com sujeira, né? Então, assim, é impedindo de cair. Então, quando eu gosto demais de falar da maravilhosa graça, porque é a maravilhosa graça de Deus que nos mantém de pé, que nos sustenta, que nos direciona. Quando eu venho aqui e falo assim, você é mais do que vencedor, você não é um derrotado, você é alguém que já venceu antes de lutar. Eu não estou dizendo isso porque você é mais bonitinho, não, gente. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? É porque a Bíblia me garante que alguém que é poderoso, está velando para que nós sejamos vencedores. Está fazendo o quê? Nos impedindo de cair, nos impedindo de tomar a decisão errada, nos impedindo de voltar ao lamaçal do pecado. Isso é a maravilhosa graça de Deus. Ela está trabalhando em nós. Trabalhando em nós. E trabalhando em nós para quem? Por nós mesmos. Trabalhando em nós por nós mesmos. Então, o versículo 25, que eu nem terminei de ler, fala assim: ao único Deus, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o poder, a autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora, para todos sempre. Amém. Então, assim, a graça trabalha por nós. Né? Só que o apóstolo Paulo, quando ele está lá, acho que é Romanos 5, ele está lendo lá e está falando assim, não, já que a graça superabundou em nós, nós vamos pecar mais para que nós tenhamos mais graça? Mas é claro que não. Porque ela não limpou para sujar. Algo que a gente precisa entender, um lugar limpo não é um lugar que se limpa todo dia. Um lugar limpo é um lugar que não suja. Então, eu me lembro que, eu vim de Belo Horizonte, quem conhece Belo Horizonte aqui sabe que o centro de Belo Horizonte é terrível, um lixo, uma sujeira, um odor desagradável de tudo que você possa imaginar. E os caminhões passam toda a noite, lavando a rua, varrendo, aqueles laranjinha, né, da SLU, limpa tudo, varre tudo. E aí, quem está na rua ali por volta de 1h da manhã, 2h da manhã, vê a trabalheira que é. Mas no outro dia, 9h da manhã, está um odor desagradável, uma sujeira terrível. Por quê? É um lugar que foi limpo e voltou a sujar. Jesus nos chamou para nós viver de forma pura, santa e agradável. Ele não nos chamou para rolar na lama de segunda a sexta e no sábado tomar um banho, ficar cheirosinho e vir para cá e dizer aleluia, glória a Deus, e na segunda-feira voltar para a mesma lama. Misericórdia, gente. Nós somos chamados para viver de forma santa e agradável ao Senhor. Amém? Eu quero contar aqui, acho que eu corri demais. Eu quero contar aqui uma historinha. Quem aqui já leu o livro O Peregrino? Alguém? 2 pessoas que eu vi. Então, o livro O Peregrino é um livro assim, fantástico. Quem tiver oportunidade, não quiser comprar, entra na internet, faz o download e lê. Aquilo ali é um livro da verdadeira história da caminhada cristã. Então, tem um trecho lá no livro que fala assim, que alguém entrou numa sala e começou a varrer, e a poeira subiu, e aí sufocou, né, porque aquela poeira sufocante, e aí então parou de varrer, saiu da sala, entrou alguém borrifando uma água naquela sala, e aí então a poeira baixou, e a poeira pode ser varrida. Então, aquela pessoa que entrou varrendo naquela sala, é a lei. Aquela poeira que estava ali no chão compactada, e subiu e sufocou todo mundo, é o pecado. Aquele que entrou borrifando a água é o evangelho. A água é a graça. E aquela sala é o coração do homem. Então, quando a lei chegou expondo a sujeira, o pecado que estava no coração do homem, aquilo sufocou o homem. Por quê? Ele não tinha ferramentas para lidar com aquilo. Aí, então, o evangelho vem e fala, olha, eu estou te apresentando um negócio novo. Uma água que apaga a poeira. Eu estou te apresentando o Espírito Santo. E aí, quando Jesus vai, ele assunta aos céus e fala, se eu não for, o Consolador não virá. Mas ele foi, e aí então o Consolador veio, e aí então essa água veio e apagou essa poeira. Então essa sala, que é o coração do homem, ela pode ser limpa, ela pode ser varrida, ela pode ser ornamentada. Mas a lei não permitia. Lembra que lá no começo eu falei que ela não tinha condição de transformar o homem?
é porque ela não estava carregada das ferramentas necessárias para que pudesse transformar o homem. Então é isso a história do peregrino. Então eu estou finalizando aqui, eu tenho apenas mais 2 passagens bíblicas para ler. Só que antes eu quero ler uma frase que eu coloquei no meu Instagram. Quem entrou lá no meu Instagram viu um pensamento lá dizendo assim, olha, a graça nunca será uma permissão divina para fazer o que é errado. A graça é a capacitação divina para fazer aquilo que é certo. Então você não foi chamado para fazer o que é certo sem ter as ferramentas para fazer. Você está munido das ferramentas necessárias para que você possa fazer o que é certo. Amém? Então, aleluia. Então eu quero ler aqui Romanos 5,12 para a gente ir finalizando. Eu não quero cansar você, porque é um texto cansativo e eu não quero cansar você. Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram o pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. No versículo 15 diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Então aí nós precisamos entender isso. Da mesma forma que Adão vacilou sozinho e contaminou toda a humanidade, isso é o computador deles. Aleluia. Então assim, muito mais Jesus, muito mais Jesus, ele transbordou uma graça que é suficientemente necessária para abranger toda a humanidade. Mas nós precisamos compreender isso, que da mesma forma que nós herdamos a natureza adâmica por nascimento, nós também herdamos um espírito novo, um espírito regenerado, também por nascimento. Aí você fala, mas eu vou nascer de novo? Nós sabemos que nós nascemos do Espírito. Quando a gente aceita Jesus, quando nós levantamos a nossa mão e dizemos, é nele que eu creio, ele é o Senhor, é nele que eu creio, ele é o Senhor da minha vida, e eu quero viver para ele, e você compreende o que ele fez por você, então você está tendo um espírito novo, um espírito regenerado. Nicodemos não entendeu isso, e quando Jesus foi conversar com ele, ele falou assim, eu vou voltar no ventre da minha mãe. Então Nicodemos não entendeu, mas nós precisamos entender que nós precisamos nascer de novo. E quando eu nascer de novo, quando você nascer de novo, nós nascemos para Cristo, nós não nascemos mais para o mundo. E nós precisamos entender isso. As coisas do mundo não podem mais ter poder sobre nós, porque nós vivemos para Cristo. Eu não posso falar que eu vivo para Cristo, mas estou preso a um monte de coisas no mundo que não permite eu servir Ele, adorar a Ele, celebrar a Ele com inteireza de coração. Amém, gente? Então assim, eu posso cantar bonito, eu posso dar uma oferta grandona, eu posso ter o maior dízimo dessa casa, eu posso fazer 1000 coisas, mas se o meu coração não tiver genuinamente voltado para o Senhor, vivendo um quebrantamento, vivendo um avivamento, vivendo assim um tempo que Ele é soberano sobre você, sobre mim, sobre o seu coração, tudo que a gente faça está perdido. O apóstolo Paulo falou assim uma coisa tão dura. Ele falou assim, olha, você pode entregar o seu corpo para ser queimado, se não tiver amor nisso, de nada se aproveita. Já imaginou? Entregar o corpo para ser queimado, mas se não tiver amor nisso, de nada se aproveita. Então, nós temos que amar essa obra. E eu não estou falando prédio, instituição, placa, eu não estou falando isso. Nós temos que olhar para o Senhor. Eu falei ontem com a minha filha, eu falei assim, olha, nós temos que olhar para Jesus, entender que Ele é o centro da nossa vida. Nós precisamos compreender isso, né? Então, eu estou fazendo 1000 coisas, mas Jesus não é o centro da minha vida. Você está
perdendo, está perdido. Por quê? Nós precisamos compreender que Ele é o centro da nossa caminhada. Então, o versículo 17 fala assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus. Então, assim, nós reinaremos por Ele. Amém? Eu quero finalizar, eu quero ler aqui, só para acrescentar a sua fé, Hebreus 10:14, que diz assim: porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre. Quem? Os que estão sendo santificados. Então você está sendo santificado. Você precisa continuar buscando, você precisa continuar se expondo, você precisa continuar caminhando em direção ao alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Porque se eu parar, as coisas complicam. O pastor Márcio, ele fala assim, tem uma frase que eu gosto que o pastor Márcio fala, ele fala assim: não é o jeito que começa, é o jeito que termina. As pessoas começam na vida cristã pensando que é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona, e ela dura uma vida inteira. Então você precisa continuar correndo. Você não precisa continuar correndo rápido, senão você vai desfalecer no meio do caminho. Você precisa correr numa velocidade que você vai correr até o último dia. Amém, gente? Então, que nós possamos compreender todos os dias. Eu quero ler por último aqui só o versículo 22, que fala assim: sendo assim, aproximemos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos corpos lavados em água pura. Então você foi lavado pelo Senhor, você foi lavado pelo sangue de Cristo. Não há nenhuma condenação que pesa sobre você. Nós começamos falando sobre isso aqui no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 1. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas eu tenho a necessidade de permanecer em Cristo Jesus. Eu não quis ler nenhum texto que fala de pessoas que receberam o Espírito Santo, mas eles apagaram o Espírito Santo. Não é que nós temos poder para apagar o Espírito Santo, nós temos poder para apagar a ação dele na nossa vida. E se você está fazendo isso, se você não está sendo obediente a essa voz, a voz do Espírito Santo, você precisa mudar a sua direção. Você precisa compreender que Ele quer te levar para próximo do Senhor. Você precisa compreender que você tem um advogado e Ele está no céu, à direita de Deus, e Ele trabalha por você. Ele já trabalhou e trabalha por você. Ele quer te manter de pé, Ele quer te sustentar você, Ele quer apresentar você de forma pura, santa e imaculada diante do Pai. Você precisa compreender isso. Aleluia. Vamos fazer uma pergunta. Então, que você tenha assim, minha voz acabou. Você tem assim uma semana abençoada. Daqui a pouco a Gisele vai subir aqui, vai fazer um apelo com você e vai orar com vocês. E assim, tenha isso em mente. Antes de eu finalizar, eu quero orar com você. Eu quero dizer: Pai, que essas minhas palavras não sejam somente um discurso, que cada coração aqui, Pai, em nome de Jesus, possa experimentar um crescimento no Senhor, possa viver, Pai, um tempo de clareza espiritual, possa de alguma forma degustar esta graça, Pai, que o Senhor tem derramado sobre o teu povo, Pai. Eu sei que o mundo está distante do Senhor, mas existem muitas pessoas, Pai, que saíram do Egito e agora clamam pelo Senhor e diz: Abba, Pai. Então peço agora, eu profetizo que essa semana será uma semana de abertura de porta, será uma semana de compreensão profunda da Tua palavra, e que inúmeras pessoas estarão buscando o Senhor de uma forma mais significativa, tentando compreender a Tua mensagem sobre a vida delas, em nome de Jesus. Aleluia.